Então estamos ao vivo. A família que um homem construiu sem perceber. Seu filho, meu amigo, ele está aprendendo a ser homem. E o que estou falando para homens que têm filhos homens. Mesmo quando você acha que ele não está prestando atenção, aí é onde nós cometemos um dos maiores erros das nossas vidas. E falo também para aquele que tem filhas. Sua filha está aprendendo qual tipo de homem ela aceitará na vida dela. Mesmo quando você acredita que ela é pequena demais para entender. E a sua esposa está descobrindo hoje quem você realmente é. Não pelas palavras que você diz, tá? Mas pela maneira como você reage, como você chega em casa, como você responde quando está cansado, como que você trata as pessoas ao seu redor, como que você pede perdão, ou como nunca pede. E talvez essa seja a verdade mais assustadora desse episódio de hoje. Nosso episódio número 28. Porque a sua família não está ouvindo apenas aquilo que você ensina. E principalmente eles estão assistindo quem você é. E quem você tem sido, meu amigo. Para quem não me conhece, né? Muito prazer, meu nome é Elias Ramos e esta é mais uma conversa do nosso Método CAI. Corpo, alma e espírito. Aqui nós cuidamos das 3 colunas, das 6 esferas, das 3 partes de nós humanos. Entende? E hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que mudou completamente a forma que eu enxergo uma família. Eu, Elias, tá? E a pergunta é bem simples, mas talvez ela fique ecoando na nossa cabeça pelos próximos dias, tá? Isso vai ficar aí, ó, martelando na nossa cabeça durante alguns dias. O que a sua família aprende apenas observando a maneira como que você vive? Porque talvez você esteja preocupado somente em deixar dinheiro, em deixar bens, em deixar um seguro de vida para cobrir caso você falte, quando deveria estar preocupado em deixar exemplos para os seus filhos. Talvez você esteja preocupado em construir patrimônios, enquanto você deveria estar preocupado em construir pessoas, construir cidadãos, construir homens e mulheres que serão melhores que nós. Talvez também você esteja preocupado em dar tudo aos seus filhos, mas nunca tenha perguntado para si mesmo o que eles estão recebendo de você, sem que você diga uma palavra. Porque palavras comovem, ações mudam. Começamos o nosso capítulo 1, o homem que acredita que prover é suficiente. Existe uma frase que eu ouvi durante muitos anos na minha vida. O meu papel é colocar comida dentro de casa. E não foi só na minha casa, foi na casa de amigos, na casa de parentes. E sabe de uma coisa? Isso é verdade. Mas é apenas uma parte dessa verdade. Porque comida enche o estômago, mas não abraça. Dinheiro paga a melhor escola do bairro ou da cidade, mas não cria lembranças. A casa pode ser boa, protegida, ela pode proteger da chuva, de qualquer evento, mas não protege a frieza emocional. Ela não protege da frieza emocional. E tem uma pergunta que eu quero deixar para você agora neste momento. Quando o seu filho lembrar da infância,
o que ele vai lembrar primeiro? Do carro que você dirigia ou da maneira que você olhava para ele? Da marca da televisão que você tinha na sala ou das conversas de mesa que vocês tiveram na hora da refeição? Eles vão lembrar do tamanho da sua casa ou do tamanho da sua presença na vida deles? Isso é sério, porque nós estamos criando seres humanos. Nós, homens, nós somos ensinados durante décadas que amar era trabalhar, que amar era pagar contas, que amar era resolver problemas. E tudo isso faz parte do amor, mas não é o amor completo. Porque existem homens que nunca deixaram faltar dinheiro. E mesmo assim, meu amigo, e mesmo assim, os filhos cresceram sentindo falta do pai, mesmo tendo um pai presente. Existem esposas que nunca passaram necessidade financeira, mas continuam passando anos sentindo dentro do casamento uma solidão que não cabe dentro do peito. E aqui está uma verdade muito difícil e às vezes é mais fácil trabalhar 12 horas por dia do que sentar durante 15 minutos e conversar de verdade com quem amamos. Por que é tão difícil assim, hein? Sabe por quê? Porque trabalho nós aprendemos. Mas intimidade quase ninguém nos ensinou, meu irmão. Quase ninguém. Talvez seu filho tenha precisado de um pai perfeito. Talvez ele só precisasse de um pai presente. Ele nunca precisou de um pai perfeito. Só precisava de um pai presente. Talvez a sua esposa, meu irmão, nunca tenha esperado um herói. Talvez ela apenas desejasse um homem inteiro. E essa conversa não é sobre culpa, tá? Não tem ninguém aqui apontando o dedo para ninguém. É sobre consciência. Porque quando nós tivermos consciência do valor que nós temos, tudo muda. Porque aquilo que você percebe hoje, você ainda pode transformar amanhã. E isso é pesadíssimo. É muito pesado isso. E no nosso capítulo 2, nós vamos falar sobre a sua família aprende observando. Os nossos filhos aprendem observando e não o que nós ensinamos. Se nós somos organizados, se nós somos pontuais, se nós nos respeitamos. E existe uma cena que talvez aconteça na sua casa e você nunca tenha percebido isso. Você chega do trabalho, abre a porta, seu filho olha para você, sua esposa olha para você, talvez até o cachorro levante a cabeça. E em poucos segundos, a casa inteira já sabe como foi o seu dia. Sem que você precise dizer uma palavra. Porque um homem, ele comunica muito antes de abrir a boca. Ele comunica pelo olhar, ele comunica pela linguagem corporal, pela forma como ele coloca a chave sobre a mesa, pela maneira que ele tira até os sapatos dele, pelas respostas que ele dá quando alguém pergunta como foi seu dia, ou pelo silêncio que toda casa toma quando ele chega. Agora pensa comigo. Quantas vezes você acreditou que estava protegendo a sua família trabalhando da forma que você trabalha, vivendo da forma que você vivia, quando na verdade só estava se fechando para ela?
Quantas vezes você disse, está tudo bem, só para não render conversa, mas sabendo que não estava? Quantas vezes você respondeu apenas, e só estou cansado, nada mais do que isso, hoje o dia foi pesado, quando na verdade estava triste e não tinha coragem de falar ou não sabia dar nome àquele sentimento que você tinha? Estava ansioso, com medo ou perdido? Os filhos, meu amigo, eles não aprendem apenas com aquilo que você ensina. Eles aprendem observando como que você enfrenta as adversidades da vida. Eles observam como que você trata a mãe deles, como que você reage quando alguém o contraria. Eles observam quando alguém fala um não para você, como que você trata um garçom quando você vai num restaurante, como você trata os seus próprios pais. Eles observam como que você dirige, eles observam como que você pede desculpas ou nunca pede. Existe uma frase que diz assim, ó: os filhos têm ouvidos fechados para conselhos, mas olhos completamente abertos para exemplos. E eu acredito que existe muita verdade nisso, viu? E temos visto isso muito hoje. E nós estamos hoje no dia 26, 25 de julho de 2026. Porque um filho pode esquecer uma conversa, mas dificilmente ele esquece um comportamento repetido durante anos. E vamos olhar para a Bíblia também. Antes de ensinar qualquer palavra ao povo, Deus primeiro formou famílias. Abraão não recebeu apenas uma promessa, ele recebeu uma responsabilidade. A responsabilidade de formar uma descendência, não apenas pelo sangue, tá? Mas pelo exemplo. Em Gênesis 18, Deus declara que escolheu Abraão porque ele instruiria seus filhos e a sua casa a andarem nos caminhos do Senhor. Percebe isso? Antes da herança veio o exemplo. Antes da prosperidade veio o caráter. Antes da terra prometida, meu irmão, veio a formação da família. Talvez o maior patrimônio que você deixará para os seus filhos não esteja no banco. Não são os dígitos que estão lá na conta do banco. Esteja dentro deles, na forma como eles aprenderam a amar, na forma como eles aprenderam a pedir perdão, na forma como eles aprenderam a enfrentar as dificuldades do dia a dia, ou na forma como eles aprenderam a fugir delas também. Agora eu quero fazer mais uma pergunta para você. Eu amo fazer perguntas que as pessoas me perguntam, eu gosto de perguntar também. Se hoje os seus filhos começassem a viver exatamente como você vive, você sentiria orgulho? Se o seu casamento fosse copiado por eles, você ficaria tranquilo?
Se o seu filho tratasse a futura esposa exatamente como você trata a sua, isso deixaria você em paz? Porque a família não aprende pelo discurso. A família aprende pela repetição. E repetição é aquilo que fazemos quando acreditamos que ninguém está prestando atenção. O maior sermão que um homem prega dentro de casa, o maior sermão que um homem prega dentro de casa é a vida que ele vive quando acha que ninguém está olhando. Eu espero que isso faça sentido para você agora. E nesse próximo bloco, nós vamos falar sobre o corpo que nunca mente, porque o corpo não mente, meu amigo. Existe uma coisa interessante sobre o corpo. Ele sempre fala. Mesmo quando a nossa boca fica em silêncio, ele sempre fala. Seu filho talvez nunca consiga explicar porque sente segurança perto de você. Mas o corpo dele sente. A sua esposa, talvez ela nunca encontre as palavras certas, mas o corpo dela percebe quando você chega em casa em paz. O corpo dela percebe. Ou quando chega também carregando uma guerra, né, que você trouxe do trabalho, ou do que quer que seja. Porque o corpo comunica. Muito antes das palavras, o corpo fala, o corpo entrega. E eu te faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você chegou em casa e o seu celular ficou dentro do bolso durante a primeira meia hora? Porque talvez o seu corpo esteja dentro de casa, mas a sua mente ainda esteja lá no escritório, ainda esteja lá no cliente, ainda esteja lá naquele projeto, ainda esteja lá naquela obra, ainda esteja lá no trânsito, ainda esteja naquela reunião, ou ela esteja no restaurante, ou ela esteja no parque, numa dívida, num problema. Você está sentado na mesa, ali em família, mas emocionalmente continua em outro lugar. E a sua família percebe isso. Mesmo que nunca diga uma palavra, a sua família percebe isso. Nós homens, nós costumamos pensar que presença significa estar fisicamente presente. Mas presença verdadeira, meu amigo, é atenção, é olhar nos olhos, é ouvir sem interromper, é brincar com o filho sem olhar o relógio, é conversar com a esposa sem responder uma mensagem a cada 30 segundos. E você já percebeu uma criança tentando chamar a atenção do pai alguma vez? Ela mostra um desenho, ela mostra um brinquedo, conta uma história que aconteceu na escola, aconteceu com os amigos, uma história que aconteceu em casa quando você estava fora, e o pai responde olhando para a tela do celular. Que legal, meu filho. Mas ele nem viu aquilo que a criança estava tentando mostrar. E o filho percebe. A esposa percebe. E aos poucos, sabe o que vai acontecendo? A casa inteira aprende uma mentira. Aquilo que eu tenho para dizer não é tão importante.
Agora deixa eu inverter a pergunta para você. Quando você entra em casa, certo? A sua presença, ela produz paz ou tensão? Porque isso diz muita coisa sobre você. Ela produz leveza ou preocupação? Quando você chega em casa, ela produz alívio ou produz tensão? A sua família respira melhor quando você chega ou fica mais cuidadosa com tudo que fala? Porque isso também é liderança, tá? Querendo ou não, você está liderando. Agora depende de você saber que tipo de líder você quer ser para sua família. Existe uma cena na Bíblia também que sempre me chama a atenção. Jesus, ele sempre estava cercado por multidões, certo? Pessoas o pressionavam de todos os lados. E mesmo assim, quando uma criança se aproximava, ele parava tudo que ele estava fazendo. Ele olhava para aquela criança. Ele escutava aquela criança. Eu me lembro de uma hora que eles tentavam afastar as crianças dele. Mas Jesus fazia exatamente o contrário que eles queriam. Porque quem está realmente presente faz o outro sentir que ele importa. Talvez os seus filhos, meu amigo, nunca se lembrem de todos os presentes que você comprou para eles. Mas vão lembrar das vezes em que você desligou o telefone. Vai lembrar das vezes que você sentou no chão com eles. Vai lembrar das vezes que você entrou no mundo deles. Talvez a sua esposa esqueça o restaurante onde vocês jantaram naquele dia tão especial. Mas nunca esquecerá como que você se sentiu, como que ela se sentiu quando percebeu que naquela noite você estava inteiro ali. Sem distração, sem pressa, sem fugir. Agora pense comigo. Você cuida do seu corpo? Ou apenas usa o seu corpo para trabalhar? Porque um homem exausto, meu irmão, um homem exausto, impaciente, privado de sono, alimentando-se mal, vivendo sob estresse constante, acredita que está sacrificando tudo pela família. Mentira. Mas muitas vezes ele está exatamente usando um desgaste que a família recebe todos os dias. É exatamente esse desgaste. Seu corpo é o primeiro ambiente onde a sua família aprende segurança. Porque quando você cuida da própria saúde, você aumenta suas chances de estar presente mais vezes ou mais tempo, não apenas hoje, mas daqui a 10, 20, 30 anos, quem sabe. Porque se você olhar para o seu corpo hoje, você pensa assim, eu tenho condição de correr para proteger a minha família? O maior presente que um homem pode oferecer à família não é apenas o sustento, é a sua presença inteira. Corpo, mente e coração. Porque se você estiver dando só presentes, meu amigo,
você está jogando o seu dinheiro e o seu tempo fora. E eu te faço uma última pergunta desse bloco. Quando o seu filho ele olha para você, ele encontra um pai presente ou apenas um homem cansado? A sua esposa sente que ainda é prioridade na sua vida ou disputa atenção com o telefone? Ou disputa atenção com o trabalho e o mundo inteiro? Você está sobrevivendo para sustentar a sua família ou está vivendo com ela? Porque se você estiver sobrevivendo para sustentá-la, você está gastando a sua energia da forma errada. Seu corpo chega em casa todos os dias, não é verdade? E a pergunta é, você chega junto com ele? Ou você deixa o seu corpo ir e você fica para trás? Nesse próximo capítulo, a gente vai falar da casa que você constrói por dentro. Existe uma casa que todo mundo consegue ver, certo? É a casa que você apresenta no trabalho, é a casa que você apresenta nas reuniões, é a casa que você apresenta na igreja, nas comunidades, no ciclo de amigos, no futebol, na vizinhança. As pessoas conseguem ver as paredes, conseguem ver os móveis, a cozinha, os quartos, a garagem, mas existe uma outra casa que ninguém fotografa. A casa emocional. E é essa que pesa quando nós falamos de família. E essa casa é construída todos os dias nos relacionamentos, nos olhares, nas palavras, nas ações, nos contatos, nos silêncios, com abraço, carinho, ou com a ausência deles também, porque eles também geram memórias, eles também criam memórias. E eu já vou te começar com uma pergunta já assim, bem no início desse bloco. Quando seus filhos pensam em casa, qual o sentimento que vem primeiro na cabeça deles? Paz, segurança, alegria ou tensão? Os seus filhos, eles têm prazer de voltar para casa? Porque toda casa tem um clima. Algumas casas respiram leveza, alegria, e outras, meu amigo, parecem caminhar sobre cacos de vidro. Ninguém grita, mas ninguém também relaxa. Talvez ninguém brigue naquela casa, mas também ninguém conversa. Percebe? Ninguém até vai embora ou sai daquela casa, mas ninguém realmente está presente. Ninguém quer estar naquele lugar. E sabe quem influencia esse ambiente? Mais do que imagina? O homem, nós, homens. Não porque valemos mais do que qualquer um outro da família, tá? Não porque mandamos mais, mas porque nossa postura afeta o ritmo da casa. Quando o pai vive irritado, a casa aprende a falar baixo. Quando o pai explode por qualquer motivo, a casa aprende a esconder os erros. Quando o pai nunca pede perdão, a casa aprende que orgulho é força. E quando o pai pede perdão, a casa aprende que humildade também é liderança.
Talvez você esteja ensinando muito sem perceber. Porque educação nunca aconteceu apenas pelas palavras, tá? Nunca. Ela acontece principalmente pelo exemplo repetido. Aquilo que nós fazemos todos os dias. Vamos olhar para Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós nunca ouvimos dizer na Bíblia inteira essa expressão sobre outro qualquer homem. Foi um homem, um rei admirável, um guerreiro extraordinário, mas dentro de casa ele deixou conversas importantes para depois. Não enfrentou alguns conflitos familiares no momento certo, tá? E nós estamos falando do homem, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. As consequências apareceram nos próprios filhos. Absalão, o primeiro, cresceu com feridas que nunca foram tratadas. E a família inteira sofreu com isso. A Bíblia não conta essa história para condenar Davi, tá? Já estou falando logo aqui, já adiantado, porque eu não quero ser alvo depois de críticas aí dizendo que eu estou mudando a história da Bíblia. Conta para mostrar que ninguém é tão forte a ponto de negligenciar a própria casa sem consequências. Porque tudo que nós fazemos tem consequência. Agora pense comigo. Você passa horas planejando o futuro da sua empresa, ou da sua família, ou da sua aposentadoria, o que quer que seja. Mas quanto tempo dedica para construir o ambiente emocional da sua família? Você conhece as metas do seu negócio, arrisca, mas conhece os medos do seu próprio filho? Você sabe quanto entrou na sua conta esse mês, ou no ano passado, o que quer que seja, mas sabe qual foi a última vez que sua esposa chorou? Essas perguntas doem porque eu também sou homem. Eu também sofri essas dores, porque elas também me confrontam a todo tempo. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente, acaba dirigindo nossa vida, e nós chamamos isso de destino. Talvez o clima da sua casa hoje não tenha sido escolhido, talvez apenas tenha sido repetido. Você aprendeu observando o seu pai, e ele aprendeu observando o pai dele, e assim sucessivamente. Mas alguém precisa interromper esse ciclo. E essa pessoa é você. Esse alguém que precisa romper esse ciclo é você, meu irmão. Sou eu, somos nós. A boa notícia é que uma casa não muda quando troca os móveis. Ela muda quando alguém decide mudar a maneira de amar. E amar não é dar presente. Já foi falado no início do outro bloco. Os filhos, meu irmão, quase nunca se lembram de todas as palavras que ouviram, mas nunca esquecem como se sentiam dentro de casa. Nunca. A sua casa é um lugar para onde a sua família corre ou do qual ela tenta escapar o tempo inteiro? Os seus filhos, eles sentem liberdade para conversar com você sobre qualquer assunto? A sua esposa, ela sente segurança para mostrar suas fraquezas? Quando você entra pela porta, o ambiente melhora ou o assunto muda? Antes de construir uma casa para sua família, construa uma família dentro da sua casa.
Nesse próximo capítulo, nós vamos falar sobre o legado que ninguém consegue ver, tá? Essa é a vida do homem. Nós fazemos coisas, nós passamos por coisas que ninguém consegue ver. E tem uma pergunta que quase nenhum homem faz. Qual será a minha herança? E eu não estou falando de dinheiro, nem de imóveis, nem de investimentos. Estou falando de herança invisível. Porque todo homem deixa uma herança. Eu fui perguntado semana passada, Elias, qual que é o seu maior desejo quando você pensa na sua família? Eu respondi, eu penso que quando os meus filhos estiverem adultos, eles vão olhar para trás e vão dizer assim, meu pai foi foda, meu pai esteve ali o tempo inteiro com seus erros, com seus defeitos, com seus acertos. Que você deixa um jeito de amar, você deixa um jeito de enfrentar problemas, você deixa um jeito de tratar pessoas, você deixa um jeito de falar, você deixa um jeito de perdoar, ou um jeito de guardar mágoas, você deixa um legado espiritual, mas que nunca tenha pensado nisso. Talvez um dia seus filhos esqueçam o relógio que você usava. Eu tenho certeza disso. Esqueçam o carro que você dirigia. Eles podem até esquecer a profissão que você tinha, mas dificilmente eles esquecerão como que você reagia diante das dificuldades. Porque o caráter sempre deixa marcas mais profundas do que qualquer patrimônio. Vamos falar sobre Josué um pouquinho. Depois da morte de Moisés, ele precisava liderar o povo inteiro, né? Nós já sabemos disso. Mas existe uma frase que sempre me chama a atenção. Josué, ele declarou assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem lembra dessa frase aí? Percebe o peso dessa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, eu espero que minha casa sirva. Ele começou por ele, eu e minha casa. Depois ele alcançou a casa. Porque liderança espiritual nunca começa exigindo dos outros. Começa pelo próprio homem. Talvez muitos dos pais estejam preocupados em ensinar os filhos a vencer na vida, a ter uma profissão, a ter carro bom, a ter casas próprias, ter investimentos, quando deveriam ensinar o primeiro permanecer de pé quando a vida machuca. Porque uma fé verdadeira não aparece apenas quando tudo dá certo. Ela aparece quando tudo parece desmoronar. E sabe quem observa isso? Os filhos, as esposas, a família inteira observa isso. Seu filho, ele não aprende apenas quando você abre a Bíblia. Ele aprende quando você ensina para ele a pedir perdão. Ele aprende quando vê você reconhecer um erro. Ele aprende quando vê você tratar a mãe dele com respeito. Ele aprende quando percebe que sua fé continua firme mesmo nos dias difíceis. Esse é o discipulado que acontece dentro de casa, sem microfone, sem palco, sem câmera, sem plateia. Existe uma coisa que me preocupa cada dia mais na vida dos homens.
Muitos homens querem deixar uma herança financeira. E isso é bom, não tem nada errado nisso, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui, tá? Se você tiver condição de deixar uma herança financeira para sua família, deixe. Mas poucos homens estão construindo uma herança espiritual. Porque o dinheiro pode acabar, as empresas podem fechar, as casas podem desmoronar ou serem vendidas, mas princípios continuam atravessando gerações. Pensa em Jó também. Jó, para mim, é um exemplo assim, fenomenal. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu a saúde dele, perdeu os filhos dele, perdeu praticamente tudo, tudo, mas não perdeu quem ele era diante de Deus. E essa talvez seja a maior riqueza que um homem pode construir. Uma identidade que permanece quando tudo o resto desaparece. Agora eu quero te fazer uma pergunta, nesse mesmo sentido aí. Se os seus filhos hoje precisassem descrever sua fé, eles falariam das palavras que você diz ou da vida que você vive? Porque espiritualidade de um homem não é medida apenas pelo que ele conhece. Ela é percebida de forma como ele trata as pessoas quando ninguém está olhando. A maior herança que um pai deixa não cabe dentro de um testamento. Ela permanece no coração daqueles que aprenderam observando a sua vida. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Eu te pergunto, a sua família vê Deus através da sua vida ou apenas através do que você fala? Seus filhos, eles aprenderam mais sobre amor ou sobre medo? Quando você partir um dia, meu irmão, o que continuará vivo dentro da sua família? Seu patrimônio ou seus princípios? Porque se você deixar somente patrimônios, vai dar guerra depois para quem ficar com eles. O legado de um homem não começa no dia em que ele morre. Começa na maneira como ele escolhe viver hoje. Esse é o legado. Então, se você começar a viver hoje, você já vai começar a deixar um legado para os seus filhos. E nesse próximo bloco, nós vamos falar de um homem que não se quebra em apenas uma área. Tá? Porque a maioria dos homens fala as mesmas coisas. E tem uma mentira que muitos dos homens acreditam. Meu problema é só financeiro. Ou o meu problema é só no casamento. Ou até, o meu problema é só ansiedade. O meu problema é só saúde. Será? Será que é só isso mesmo? Porque o homem ele não foi criado em partes. Nós não conseguimos separar essas partes. Você não é um corpo carregando uma alma, meu irmão. Nem uma alma carregando um espírito. Você é tudo isso ao mesmo tempo. Corpo, alma e espírito. E quando uma dessas áreas adoece, as outras começam a sentir. Não tem como correr disso. É como um carro começa a dar problema no motor.
Uma peça deu problema, o motor já sai todo fora de sintonia. Agora pensa comigo, quando você dorme mal durante meses, seu corpo sente, mas a sua paciência também diminui. A sua esposa percebe, os seus filhos percebem, a sua fé enfraquece, a sua esperança diminui. Você começa a reagir totalmente diferente de como você reagia antes. Percebe? Nós não temos como separar essas áreas. Começou no corpo, mas não terminou nele. Percebe onde nós estamos indo com essa conversa? Agora imagine o contrário. Você guarda mágoa durante anos da sua vida, com quem quer que seja, tá? A sua alma adoece. E pouco tempo depois, o corpo começa a responder. Mais estresse, mais ansiedade, mais compulsão, seja alimentar ou seja qualquer outra compulsão, mais cansaço, mais doenças, isso tudo vai aparecendo. Tudo por guardar mágoa de lá do passado, entende? E até sua vida espiritual perde força. Porque um homem cansado por dentro, ele tem dificuldades de permanecer firme por fora. Não tem como separar. É corpo, alma e espírito. É por isso que o método CAI existe. Porque nós não acreditamos em reconstrução pela metade. Não adianta fortalecer o corpo, não adianta você ir para a academia e malhar e se alimentar bem e abandonar a sua alma. Não adianta também você cuidar da sua alma e esquecer completamente do espírito. Não adianta, meu irmão, você falar de Deus enquanto destrói o seu corpo. Tudo está conectado. Pessoas que são ótimos pregadores, que são ótimos exemplos dentro da comunidade ou qualquer lugar que seja religioso, mas que tem um corpo que não condiz com aquilo que prega. Imagine uma mesa com 3 pernas. Uma delas quebra. A mesa ainda fica de pé por alguns segundos, não fica? Mas qualquer peso a mais, ela desaba. Assim também é a vida do homem. É corpo, é alma e é espírito. Se nós não cuidarmos dessas 3 áreas ao mesmo tempo, chega uma hora que o corpo desaba. Os 3 sustentam a mesma mesa. E talvez você tenha passado anos tentando resolver apenas os sintomas. Mais dinheiro, mais trabalho, mais academia, mais peso baixando na balança, mais cursos, mais diplomas, mais certificados, mais medalhas, mais distrações. Enquanto a verdadeira pergunta nunca foi feita: o que realmente precisa ser reconstruído dentro de mim? Pergunte para você mesmo: o que realmente precisa ser reconstruído dentro de mim? Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Eu gosto muito dessa frase. A vida de um homem é aquilo que os seus pensamentos fazem dela. Mas eu acrescentaria uma outra coisa além disso. A vida de um homem também é aquilo que os seus hábitos constroem. Seus relacionamentos alimentam. A sua fé sustenta. E nenhuma dessas áreas caminha sozinha. Nenhuma.
Agora olhe para a sua própria vida. Qual dessas 3 áreas você tem alimentado? E qual delas está pedindo socorro exatamente agora, enquanto você está ouvindo isso ou assistindo esse vídeo? Porque talvez Deus não esteja chamando você apenas para mudar um comportamento. Talvez Ele esteja chamando você para reconstruir uma vida inteira. Quando o corpo, a alma e o espírito caminham em direções diferentes, o homem vive dividido. Agora, quando eles caminham juntos pelo mesmo sentido, ele encontra paz. E esse é o segredo, cuidarmos do corpo, da alma e do espírito. E eu te pergunto, qual das 3 áreas você negligenciou nos últimos anos? Você está sobrevivendo ou vivendo por inteiro? O homem que sua família precisa é o mesmo homem que você tem sido? A família que nunca desfruta apenas do sucesso do homem, ela sempre desfruta ou sofre a consequência do homem inteiro que ele escolheu ser. É bem assim que acontece. Nesse próximo bloco, nós vamos falar o primeiro passo começa hoje. E agora nós vamos começar a andar segundo nesse mesmo sentido de sermos homens que nós deveríamos ser. Depois de tudo que nós conversamos até agora, talvez você esteja pensando, meu Deus, e agora? Não, você não precisa mudar sua vida inteira amanhã. Você só precisa decidir hoje quem será quando entrar pela porta da sua casa hoje. Hoje. Quando você chegar em casa, guarde o celular. Abrace sua esposa por alguns segundos a mais. Olhe nos olhos dos seus filhos. E aqui eu estou falando para homens que têm esposa e que têm filhos. Se você mora com seus pais ou se você mora sozinho, com qualquer que seja, deixe o celular de lado. Olhe nos olhos da pessoa. Pergunte como foi também o dia deles. Escute a resposta sem interromper, sem olhar para outra coisa. Esteja ali inteiro. Se você errou, peça perdão, mesmo que doa. Se faz tempo que você não conversa, meu amigo, converse. Se faz tempo que não ora com sua família, comece hoje. O que você fez já está feito, não tem como voltar e desfazer o que foi feito. Comece a fazer hoje o dia de amanhã. Mesmo que seja apenas 2 minutos, não espere o momento perfeito. Famílias não são transformadas por grandes eventos. Elas são transformadas por pequenas atitudes repetidas todos os dias. Todos os dias. E esse é o desafio CAI para essa semana, tá? Nos próximos 7 dias, durante essa semana, quando você entrar em casa, pare por 5 segundos antes de abrir a porta. Eu já faço isso já tem uns 12 anos. Respire, pelo menos umas 3 vezes, respire e pergunte para si mesmo:
Que homem minha família precisa encontrar agora, quando eu abrir essa porta? Depois entre. Não como empresário, não como profissional, não como alguém que passou o dia resolvendo problemas onde quer que esteja. Entre como marido, entre como pai, entre como líder, entre como homem que essa família merece. Você vai perceber uma coisa depois de 7 dias. Eu te garanto isso. Talvez quem mais mude durante esses 7 dias não seja a sua família, tá? Talvez seja você. Eu tenho certeza, eu sou capaz de dizer, garantindo que seja você. Porque eles continuam sendo os mesmos. Grandes famílias não são construídas por grandes discursos. São construídas por homens que escolhem voltar para casa todos os dias, inteiros. E vamos fechar com esse último bloco falando do homem que sua família vai lembrar. É disso que nós estamos falando nesse capítulo hoje, nesse episódio hoje do nosso Método CAI. Existe uma cena que eu quero que você imagine agora, tá? Talvez ela aconteça daqui a 30 anos ainda, talvez 40, ou talvez até menos. Mas seus filhos já cresceram, certo? Cada um construiu a sua família. Eu tenho 3, tenho um rapaz e 2 moças, certo? Você já está de cabelos brancos, talvez os seus netos, né, já estejam correndo ali pela sua casa. E em algum momento, alguém vai fazer uma pergunta assim: como era o seu pai? Ninguém vai abrir a sua conta bancária, meu irmão. Ninguém vai estar mostrando o tamanho da sua casa naquele momento. Ninguém vai falar quantas horas você trabalhava por semana ou quantos dias por semana você trabalhava. Eles vão contar histórias. Meu pai sempre fazia isso. Meu pai sempre fazia aquilo. Meu pai chegava em casa e... Percebe? São essas frases que você vai ouvir quando alguém perguntar como o pai deles era. No final da vida, ninguém é lembrado pelo patrimônio. Ele é lembrado pela presença. Talvez hoje você esteja correndo para deixar uma herança. E isso é importante, eu repito, já falei e vou falar novamente. Isso é muito importante. Mas existe uma pergunta ainda maior do que qualquer herança. Que tipo de homem seus filhos vão descrever quando você não estiver mais aqui? Eles vão dizer: meu pai me ensinou a amar. Ou meu pai me ensinou que trabalho era mais importante do que pessoas. Eles também vão dizer: meu pai me fazia sentir seguro em qualquer ambiente. Ou eu nunca sabia em qual humor ele chegaria em casa. Eles vão dizer: meu pai me ensinou a pedir perdão. Ou eles vão dizer: na minha casa ninguém pedia perdão. Não era uma coisa que nós tínhamos costume de fazer. Eu nunca aprendi isso com meu pai. A verdade
é que todos nós estamos escrevendo uma história todos os dias, sem perceber. Cada resposta que a gente dá, cada abraço que a gente dá, cada momento em família que nós passamos, cada silêncio que nós fizemos. Vão lembrar também cada explosão que nós causamos. Vão lembrar cada refeição que nós fizemos juntos, cada olhar que foi dado, ou cada escolha que fizemos. Tudo isso está escrevendo uma memória dentro das pessoas que mais amamos. E talvez essa seja a maior responsabilidade de um homem, que o homem possa receber. Porque Deus nunca nos chamou apenas para construir casas. Ele nos chamou para formar pessoas. Nunca nos chamou apenas para gerar filhos. Nos chamou para deixar um legado. Deus talvez nunca nos chamou apenas para viver muitos anos. Ele nos chamou para fazer esses anos valerem a pena. Você já percebeu que tem pessoas, crianças, né, que nascem, passam dias com os pais e depois partem? E as pessoas ficam presas na morte da criança e não naquilo que ela passou aqui para ensinar. Então, quando esse episódio terminar hoje, eu não quero que você pense em mudar a sua família. Eu quero que você pense em mudar o homem que chega em casa todos os dias. Porque quando esse homem muda, o ambiente muda. E quando o ambiente muda, os relacionamentos mudam. E quando os relacionamentos mudam, a geração inteira muda. E às vezes, uma geração inteira começa a ser transformada através dessas mudanças. Pela decisão silenciosa de um único homem, eu e você. Hoje nós falamos sobre corpo, hoje nós falamos sobre alma e hoje nós falamos sobre espírito. Mas no fundo, nós falamos sobre uma única coisa. O tipo de homem que você está escolhendo ser. É porque esse homem é o maior presente, é a maior herança, ou o maior peso, ou a maior dívida que sua família carregará pelo resto da vida. É a decisão nossa, é a decisão minha como homem, é a decisão sua como homem. E se essa conversa fez sentido para você, não guarde isso apenas para si. Talvez exista um homem, um pai, um irmão, um filho, um patrão, um funcionário, um marido, um compadre, um colega, um amigo, que precisa ouvir exatamente essa conversa. Compartilhe esse episódio com ele. Não porque nós queremos mais visualizações. Eu já falei com as pessoas mais próximas que isso aqui não é para gerar mais comentário, ou visualizações ou likes, mas porque talvez esse seja o começo da reconstrução da família dele. E se você acredita que ainda existem homens dispostos a reconstruir a própria vida, acompanhe o nosso Método CAI. Toda semana nós temos aqui o nosso podcast, uma nova conversa toda semana, uma nova reflexão.
um novo passo. E aqui não tem ninguém extraordinário aqui falando para vocês. É um homem falando para outro homem. Sempre olhando para o homem inteiro, corpo, alma e espírito. Aqui nós cuidamos do corpo, aqui nós cuidamos da alma e aqui nós cuidamos do espírito. Para quem não me conhece, meu nome é Elias Ramos e eu quero terminar apenas com uma pergunta para você hoje. Quando seus filhos contarem a história da família deles, qual será o capítulo que falará sobre você? Até a próxima. Um grande abraço.